Fala galera, hoje estamos no Dias de Visita, no tatame. Vamos falar aí com Flávio Canto, um papo incrível e eu tenho certeza que você vai gostar. Vem com a gente, vamos lá, lutar. Os. Flávio Canto nasceu em Oxford, na Inglaterra, e como judoca, deixou a sua marca no esporte brasileiro. E é amplamente respeitado por sua técnica refinada e sua dedicação. Muito além de tatames, Flávio é fundador do Instituto Reação, iniciativa que usa o judô como ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes. Este gringo carioca, mais carioca do planeta, é um exemplo de como o esporte pode ir muito além das competições, impactando positivamente a comunidade e moldando futuras gerações. Flávio, meu amigo, que alegria receber você aqui, cara. Agora nós vamos inverter o papel, porque você sabe que você já me entrevistou algumas vezes, né? Ainda tá uns 51, né? Porque a quantidade de vezes Tô perdendo feio. Eu chamei lá, vem, agora você não pede, você manda, né? Mas eu fiquei muito feliz, cara. O cara que não conhece o Flávio nasceu aonde, cresce aonde, como que foi, cara? Vamos lá, meu nome é Flávio Viana de Lioa Canto. Eu nasci na Inglaterra, meu pai teve uma vida acadêmica muito profunda, assim, ele estava fazendo doutorado em física nuclear em Oxford quando eu nasci. Vim para o Brasil com 2 anos, aí cresci ali no Rio de Janeiro. Nos 9 aos 11 eu morei nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele foi fazer um pós-doc em Berkeley, depois em Oxford de novo. E voltei de vez com 11 anos. E aí começo judô com 14, 19 anos eu entro na seleção, aí a minha vida muda completamente. Aí eu passo a boa parte da minha vida, esse período até os 35, metade do ano fora, metade do ano no Brasil. E aproveitando a vida de atleta que eu tenho muita saudade. Tem saudade? Tem saudade das viagens. A gente brinca, a melhor parte da vida do atleta é viajar. E a pior qual é? É viajar. Era um paradoxo ali, né? Você mora na Califórnia ali um tempo, e ali você começa um esporte que não tem nada a ver com o judô. Eu na Califórnia, eu me transformo, entre aspas, num nadador. E a pessoa que me chamou muita atenção foi o Ricardo Prado. Ele era recordista mundial e ele faz aquela final olímpica, aquele gigante, né? E ele fica em segundo, era um baita resultado. Eu era um nadador que competia, assim. Não era, eu brinco, eu tava nas equipes que eu cheguei a ser do Flamengo, eu era o pior entre os melhores ali, sabe? Mas eu nadava ali as competições, eu treinava, buscava índice pra cá, pra lá. O surf já começou a me tirar do objetivo de um dia ser nadador. Tá. A realidade também, porque tem que tirar o chapéu pra vocês, porque não é fácil. Eu tava naquela fase que o treino ia passar de 3.000 metros pra 4 ou 5. 5, sim. Pô, já tava, será que eu quero fazer isso? E aí o judô me salvou. Você me falou que você vem com 14 anos no judô. O judô também, você começa jovem, né? Não Normalmente necessariamente começa com 5, 6. 14 anos, né? Mas aconteceu comigo algo parecido com você, porque você consegue chegar a tempo na seleção de estar junto com o Clodoaldo. Exato. Inclusive competir contra o Clodoaldo, cara, né? foi o meu adversário, foi seu adversário. Né? A gente competiu, claro, revezamento junto, mas foi meu adversário, né? E como que você descobriu o judô? Alguém te apresentou? O meu Clodoaldo foi o Aurélio Miguel. Foi a única medalha de ouro do Brasil em 88. E o judô ficou muito marcado. E o técnico olímpico daquela Olimpíada era o Geraldo Bernardes, que era o professor da escolinha do meu irmão, do lado da minha casa. Nossa. Eu apanhava na escola, sofria bullying. Falei, vou achar o Geraldo vou botar ele de Mr. Miyagi para ver se eu resolvo minha vida aqui. E aí comecei. E consegui chegar na seleção a tempo de ter o Geraldo ainda no banco, ele ainda era técnico da seleção, e o Aurélio ainda na equipe. Para mim foi muito marcante, assim, esse momento de chegar a tempo de estar com um cara que me inspirou a começar. Como é que foi quando você foi enfrentá-lo numa prova pela primeira vez? Cara, quando eu conheço o Clodoaldo, a gente ainda não era adversário, porque o Clodoaldo teve a questão da classificação. Meu primeiro campeonato mundial, 2006, acontece a primeira reclassificação do Clodoaldo. Nós vamos nadar os 100 metros livre, cara, juntos. Aí como adversário. E ali o papel se inverte, porque eu bato meu primeiro recorde mundial, minha primeira medalha de ouro e o Clodoaldo tá do lado. Eu não sabia como ele ia reagir a isso. Aí Clodoaldo me mostra o grande campeão que ele é. Cara, ele veio e me deu um abraço. Que legal. Que feliz que eu tô por você, cara.
E sinceramente aquilo pra mim, assim, o cara tava nesse nível pra mim já, ele foi pra um outro patamar, legal, porque falou, esse é o cara que eu me inspiro mesmo. Você vem de uma temporada boa, você teve o PAN de 2003, medalha de ouro, né? E como que foi aquela sensação pra você conquistar aquela medalha? E depois vem Atenas. Foi muito especial por um motivo diferente da medalha de 2004. Tá. Em 99, eu tive uma lesão no tornozelo, lá já. Cara. E não tinha tempo de me substituir. E eu fiquei 4 dias com o pé pro alto e botei o pé só no dia da competição. Sério? Fiquei em segundo, fiz uma luta muito dura na final com o cubano, perdi e vim direto para uma cirurgia no Brasil. E 4 anos depois, aquele mesmo cubano seria meu grande adversário. Olha. 5 semanas antes do PAN, em 2003, eu estava treinando na França com um japonês da equipe japonesa e me machuquei treinando. O prazo de cicatrização do ligamento, a gente precisa de 5 semanas. E em 5 semanas você precisa estar lutando. Eu tenho que pensar o que a gente vai fazer. E eu vim morar em São Paulo esse período e eu treinava o dia inteiro, cara. Sábado, domingo, tudo que eu podia. Sentado, fisioterapia, natação, nadei muito. Olha. E fiz uma estratégia mental, assim, para todos os meus adversários. Eu ganhei de todo mundo em menos, sei lá, de 1 minuto, 40 segundos, com estratégias que eu tinha imaginado. Foi talvez o dia mais perfeito que eu tive na minha carreira do ponto de vista tático. Tá. E ganhei a medalha de ouro em cima do mesmo cubano que 4 anos antes eu tinha tido aquela lesão e na época eu estava com o fantasma de outra lesão. E no ano seguinte foi a medalha olímpica, que também foi super importante, mas por um motivo diferente. Meu pai, 2 meses antes, ele teve infarto, quase morreu, e o meu pai se recuperou a tempo de ir para a Olimpíada. Então, assim, foi uma medalha mágica, lá, então. Porque a gente saiu. Eu me lembro daquela Olimpíada, eu me lembro do jantar com meu pai e minha família, meu pai vivo. Então, assim, até o meu filho nascer, tinha sido o momento mais importante da minha vida. Quantas lutas que são até chegar a uma final? As classificatórias são campeonatos mundiais? Como que funciona? Você falou do substituto, então vocês já sabem se acontecer alguma coisa, quem que vai substituir? Como que funciona o judô? Eu fui de uma época que eram seletivas nacionais e você classificando no Brasil você ia. Ah, entendi. E hoje tem um ranking mundial que se você tiver 2 atletas, digamos, entre os 22 do ranking mundial do Brasil, sim, a confederação pode escolher o que não está em primeiro, se ela preferir. Mas normalmente vai quem está mais bem classificado. Sim. Então você tem uma disputa em competições internacionais para garantir a sua vaga. O que acontece na Olimpíada, que é muito duro, o judô é um dia só. Você não tem 2 dias, você tem 1 dia. E o judô é muito dinâmico. É uma luta de 4 minutos, se empata, ela continua mais um tempo até o primeiro ponto, né? Assim, essa é a regra do judô. Certo. Se você perde depois das quartas de final, você volta na repescagem. A ida até as quartas ela é fundamental. E depois você começa, obviamente você não quer perder, mas caso você perca, se você perder, você tem uma chance de conquistar uma outra medalha, não mais ouro ou prata, agora só bronze. Você se preparou para parar, claro, mas, cara, e aí? Vai pra TV, muda tudo, né? Assim, é tudo diferente. Claro que dá para trazer algumas coisas do esporte, mas é outra vida. É outra vida. Assim, como que foi essa transição? Eu aproveitei portas que foram se abrindo ao longo da minha carreira ainda atleta. Ah, legal. Eu comecei a comentar algumas competições quando eu não ia. E aí as portas foram se abrindo. Comecei a fazer um programa de lutas, que era o Sensei. Ainda atleta, eu fazia um programa que a gente gravava no começo da semana, então dava para você, às vezes, eu ia viajar 2 semanas, eu fazia 2 programas antes. E aí eu fui meio que, paralelamente à minha carreira de atleta, misturando um pouco com TV. E no meu último ano, eu fui chamado para fazer um piloto de um programa que era o Corujão do Esporte, que você foi, provavelmente algumas vezes. E em 2012 eu estava lá já comentando, conhecendo Stoke Mandeville, porque eu ia em seguida fazer o Boletim Paralímpico. Então fui no berço, né, onde nasce o movimento paralímpico lá, fui conhecer. E a minha vida, ficou muito divertida, porque eu não tive, sabe a coisa da terapia ocupacional? Sim. Eu tinha terapia ocupacional, não tive luto pela aposentadoria. Eu estava faixa branca, conhecendo um monte de coisa. E foi muito legal você falando isso aí, que é legal mostrar essa transição que o atleta tem, cara, e que bom que foi tranquilo para você, e para mim também tem sido muito tranquilo. Hoje, estar aqui tem sido bem legal, né? E eu fico feliz de ver você falando isso. Uma vida acadêmica, né? O atleta conseguir conciliar, me surpreendi de você ter feito direito.
E eu acho que é legal você contar isso aí. Como eu falei, a gente também tem um ambiente universitário aqui, às vezes a galera acha tudo muito puxado, difícil e tal, conciliar, mas é possível, né? Nós somos raros, né, atletas de alto rendimento que conseguem conciliar essa vida no Brasil com o universo acadêmico. Não é muito comum, né? Provavelmente a sua família foi importante nesse processo, assim como a minha. Mas a gente vive num país que você ser atleta de alto rendimento é quase que sinônimo de você não conseguir ser um estudante de alto rendimento. Concordo. E é diferente. Nos Estados Unidos, as pessoas treinam os filhos, tem uma coisa loucura, né? Para o filho ser bom em algum esporte para ganhar uma bolsa numa universidade de nível, né? O esporte aproxima o atleta da universidade. Aqui o esporte afasta o atleta da universidade. Sim. Mas eu me alimento muito desse processo de estar sempre tentando aprender, né? Essa coisa do faixa preta, mas com o espírito sempre do faixa branca, né? Porque no fundo a gente nunca é faixa preta, né? Acho que num processo todo da sua vida veio o Instituto Reação. Hoje é uma referência. A gente se espelha muito no Instituto Reação. Eu tenho o meu instituto também, você sabe disso. Sempre, Flávio, como que você faz isso aqui, Flávio? Né? Cara, Flávio, como que... Eu resolvi experimentar dar aula de judô num projeto que a minha universidade, junto com a prefeitura, estavam começando. Entendi. E aí eu me candidato como voluntário a dar aula na Rocinha. E aí a minha vida mudou completamente. 3 anos depois a gente chama um grupo de amigos, fala para eles a ideia, vamos mudar mundos, um mundo de cada vez. O esporte é a porta de entrada, mas a gente vai trazer cada vez mais repertório para desenvolver novas possibilidades nesses lugares. Tá. E aí começam amigos, cada um paga um boleto mensal fixo por 12 meses. A gente tem o primeiro plano de ação com dinheiro já que a gente sabia que podia contar. Né? Exatamente. E aí a coisa cresceu. História longa, curta. Hoje o Reação completa 24 anos de existência, 21 de fundação. Tá. E hoje a gente está em 12 polos, 5 estados, tem 160 colaboradores, quase 5 mil alunos e vários programas, né? O programa de habilidades socioemocionais que acontece no tatame, com judô e jiu-jitsu. No meio desse caminho... tem o jiu-jitsu também. Tem também. Além disso, eles têm o programa de educação em sala de aula. No meio do caminho, alguns têm bolsas de estudo, outros vão para o programa de alto rendimento, que é o programa da pré-equipe e da equipe, o Reação Olímpico. Sim. E no final, a gente tem um programa de conexão com o mercado de trabalho. E as mães têm o programa Reação com Elas. E a Rafaela, que foi campeã olímpica em 2016, é fruto dessa ideia, né? Que veio com esse primeiro grupo, o Geraldo, meu técnico, que é um dos fundadores também, técnico da Rafaela. Eu vou deixar o convite aqui, Flávio. Quem quiser conhecer, gente, Instituto Reação, vale conhecer, viu? Porque é um trabalho que eles fazem excepcional. Não é porque você está aqui do meu lado, mas que realmente... Não tem nenhuma falsa modéstia, porque não sou eu, né? É um time gigante que faz, mas é muito legal o que acontece lá. Mas é muito bacana você ver o início, né, de tudo. E a gente tinha uma garotada que hoje, ex-alunos, mentor. E a gente agora está buscando esse time todo de transformados para ajudarem a transformar as próximas gerações, sabe? Então é muito legal, dá muito orgulho ver o que a gente junto, né, conseguiu e consegue fazer. Esse lugar, ele marcou minha vida, não sei. É mesmo? Além de todo o projeto e tudo, mas foi onde eu pude nadar com o Michael Phelps. Ah, foi lá no Complexo Esportivo? Lá no Complexo Esportivo. Caraca! Que eu conheci o Michael Phelps e cara. pude nadar ao lado dele, cara. Pra mim ali foi um marco na minha vida. Não foi na minha legal, carreira, cara. né? Foi na Que minha legal. vida que legal. Eu falo, cara, eu nadei ao lado do Michael Phelps. E aí a gente nadou com as crianças lá. Pô, você e o Phelps lá, pô, espetacular. Vamos pra lá um pouquinho que você vai me mostrar. Bora, eu trouxe aí o kimono. Eu quero saber um pouco A gente tá no lugar que não tá na piscina. Olha aí, pô. Tá no Apesar do cara aqui. saber nadar, viu? Nós vamos marcar um desafio aí, ó. Sabe nadar, tô falando contigo e não dá pra falar que sei nadar. Pô. Vamos Sou lá? faixa branca, 3 graus contigo. Flávio, agora não está no meu habitat, está no seu. Eu quero que você fale um pouquinho, a gente vai mostrar aqui, mas primeiro, assim, o pessoal tá vendo aí, a gente tá descalço, né? Isso tem um propósito, é respeito, o que é? O judô vem do Japão, né? Ele foi fundado em 1882 por um intelectual japonês chamado Jigoro Kano, que era um cara muito ligado em educação também. Então ele cria, inspirado nos kimonos que faziam parte da cultura japonesa, né? De como se vestir. E ele cria um tatame, um kimono mais resistente para a gente lutar.
E ele é de pés descalços, né? A gente luta sempre em cima do tatame. Dojo é meio que um lugar sagrado pra gente, né? Dojo é onde se pratica o caminho, né? Do é caminho, judô é caminho suave, né? Do é caminho. Então é um lugar que a gente tem uma certa solenidade, né? Legal, quando você entra no tatame, você cumprimenta. Quando você sai do tatame, você cumprimenta. Kimono, ele inicialmente sempre era a branco, agora a gente tem kimono de outras cores. Agora eu vi que já tem azul, tem... Para distinguir na competição. Ah, entendi. Mas o branco simbolizava a pureza da alma do lutador. E aqui a gente tá com dois, né? Um de judô e um de jiu-jitsu, não é? Tem diferença? Tem, não é tanto, não tem muita diferença não, mas tem, tá? Esse é um kimono de jiu-jitsu. Você vê que ele é bem parecido. Ele normalmente ele é mais leve, tá? Sim. Do que o de judô. E ele não tem saia, ele é inteiro, tá vendo? É o mesmo tecido inteiro. Entendi. O kimono de judô, ele tem uma saia, que é como a gente chama essa parte daqui, que é de um tecido que é diferente desse aqui. Então ele tem um trançado aqui. Sim. E aqui tem essa saia que é outro tecido. E ele normalmente ele é um pouco mais pesado e maior, porque a regra do judô exige que a gente tenha um kimono, mas ele normalmente ele precisa vir até aqui. O do jiu-jitsu, o pessoal normalmente... Um pouquinho mais... Ele é um pouquinho menor. São lutas irmãs, né? Na verdade, ambas nascem do jiu-jitsu japonês, que eram como as artes marciais eram no Japão chamadas. Sim. E o Jigoro Kano ele vai o caminho inverso, ele faz uma nova luta que ele chama de judô, pega tudo que ele achava bom do tal jiu-jitsu da época, que é arte suave, a tradução, sim, e transforma nesse tal judô, que era uma nova nomenclatura, inclusive. O jiu-jitsu brasileiro se desenvolve mais no chão e o do judô um pouco mais em pé, mas ambos têm técnicas muito parecidas. Muda um pouco a filosofia. A sua tá preta ou já mudou também? Você tem cara, acima da preta? Tem então. A preta, essa é a faixa que eu gosto de usar. Eu sou faixa vermelha e branca no judô, que é o Kodansha. A partir do 6º Dan, você ganha faixa vermelha e branca. 6º, 7º, 8º, 9º e 10º você é vermelha. O geral da faixa vermelha, por exemplo, é 9º Dan. Entendi. E é uma faixa meio de velho que eu brinco, né? Mas eu ganhei essa faixa há alguns anos, que é a faixa Kodansha. E no jiu-jitsu eu ganhei o 6º grau, que é equivalente. 6º grau no judô é Kodansha, no jiu-jitsu o 6º grau ainda não é coral. Mas só o 7º grau que vira uma faixa coral. E qual que é a ordem? Começa branco? No judô é branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. E no jiu-jitsu é um pouco diferente. Você tem branca, amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom e preta. A nossa missão lá é tentar construir uma metodologia para o aluno sair na faixa preta com o nível de uma faixa preta de judô e com o nível de uma faixa preta de jiu-jitsu. É como a gente tenta vislumbrar a caminhada assim, da arte marcial. Flávio, meu amigo, obrigado, viu, irmão? Cara, que honra, que uma prazer, alegria. Como eu falei no início, falo de novo. Foi uma alegria, um prazer, um privilégio ter você aqui. A gente está aqui dedicado a fazer isso aqui com excelência, como os atletas merecem. Eu sempre falo, vamos levar o atleta onde ele merece estar. E você está aqui por tudo que você construiu. E eu acho que o pessoal pôde acompanhar isso. Esse ser humano, gente, é ser humano incrível esse cara aqui. Foi um atleta excepcional, continua sendo uma pessoa excepcional. Ele faz a diferença, viu? É por isso que tá aqui com a gente. Olha quem fala. Obrigado, irmão. Valeu. Vamos terminar lá, por favor, né? Cadê meu amigo? Valeu.